Hoje mergulhamos na vida de uma das mentes mais influentes da história, Sócrates. A sua filosofia não nasceu do conforto dos livros, mas sim do calor das crises que não só definiram o seu pensamento, mas, de muitas formas, o mundo ocidental. E a história toda começa com um paradoxo, uma afirmação do oráculo de Delfos, que deixou o próprio Sócrates mais confuso do que qualquer outra pessoa. Como é que ele poderia ser o mais sábio de todos? Bem, para desvendar esse mistério, precisamos olhar para a vida dele de uma forma diferente, não como uma simples cronologia de ideias, mas como uma jornada através de 3 crises profundas, e foi cada uma delas que moldou o seu método e a sua missão. Vamos começar pela primeira crise, que talvez tenha sido a mais decisiva de todas. Ela nasceu daquilo que o próprio Sócrates via como seu maior fracasso, a sua falha como professor. Imaginem só, durante quase 20 anos, Sócrates dedicou-se a guiar Alcibíades, um jovem brilhante visto como o futuro de Atenas. Mas, no fim, a ambição de Alcibíades pelo poder e a sua recusa da virtude foram uma desilusão tremenda para o mestre. E aos 50 anos, Sócrates cai numa melancolia profunda, porque ele percebe uma verdade muito dolorosa. A virtude não é algo que se possa simplesmente transferir para outra pessoa, especialmente se ela não a quiser. E este fracasso muda tudo. A missão dele transforma-se por completo. Ele deixa de se focar em formar um único indivíduo poderoso e decide tornar-se como um muscardo, aquele inseto que incomoda, mas que acorda toda a gente. Ele passa a picar a consciência de toda Atenas, um cidadão de cada vez. Agora, a segunda crise é diferente. Ela não começa com um fracasso, mas com uma proclamação divina que para Sócrates soou mais como uma maldição. Quando um amigo dele volta do oráculo de Delfos com essa notícia, Sócrates fica chocado. Em vez de se sentir lisonjeado, orgulhoso, ele entra noutra depressão, rejeitando totalmente o que o oráculo disse. Ele sentia que não sabia quase nada, então ele arranja uma nova missão para si mesmo: provar que o oráculo estava errado. Ele decide procurar por toda Atenas alguém que fosse de fato mais sábio do que ele. E é daqui que nasce o famoso método socrático. Ele começa a interrogar um a um os homens considerados os mais sábios da cidade. Os políticos, os poetas, os artesãos, para testar o conhecimento deles. E o que é que ele descobre? Vez após vez, a mesma coisa. Pessoas que eram especialistas numa área achavam que por isso sabiam de tudo. E ao questioná-las, Sócrates mostrava que fora da sua especialidade, a sua ignorância era profunda. E aí, a ficha cai. Ele finalmente entende a mensagem do oráculo. A sua sabedoria não estava nas respostas que ele tinha, mas sim na consciência clara e honesta do que ele não sabia. A sua consciência da própria ignorância era, afinal, o que o tornava o mais sábio de todos. Claro que este hábito de expor a ignorância alheia lhe arranjou muitos inimigos poderosos, e é isso que leva à sua terceira e última crise. Uma luta não só pela sua filosofia, mas pela sua própria vida. Aos 70 anos de idade, Sócrates é levado ao julgamento. A acusação oficial: corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade. Mas a verdade é que o seu verdadeiro crime era outro. Era fazer as pessoas pensarem por si mesmas. E olhem só que interessante, o resultado foi super apertado. Ele foi considerado culpado por uma margem de apenas 61 votos. Isso mostra como Atenas estava profundamente dividida sobre ele e o valor da sua filosofia. Quando lhe dão a chance de propor uma pena alternativa, como o exílio, ele recusa. E é aqui que ele diz uma das frases mais famosas da filosofia: uma vida que não é examinada simplesmente não vale a pena ser vivida. Este foi o teste supremo da sua convicção. Ele provou que os seus princípios valiam mais do que a própria vida, transformando a sua morte na sua última e talvez maior lição. Então, no final de tudo, qual é o legado de Sócrates? Ele não deixou nenhum livro, nenhuma doutrina fechada. O que ele deixou foi algo muito mais poderoso: um método para pensar, uma forma de viver. O seu método, a dialética, não é sobre ganhar uma discussão a qualquer custo. Pelo contrário,
é sobre uma busca partilhada pela verdade, um caminho de descoberta que se faz em conjunto. E esta abordagem era o completo oposto do que faziam os sofistas, os professores da moda na sua época. Enquanto os sofistas ensinavam a retórica para vencer debates e diziam que a verdade era relativa, Sócrates defendia que através do diálogo honesto podíamos nos aproximar de uma verdade universal. Ou seja, foi da humildade do seu maior fracasso, do fardo de uma missão que ele não pediu e da coragem de defender as suas convicções até a morte que Sócrates forjou uma ferramenta que atravessa os séculos. O poder do questionamento, o poder da filosofia, o poder da dialética como mecanismo de evolução. E isto, claro, deixa-nos com uma última provocação, bem ao estilo socrático. Qual é aquela crença que temos como certa, aquela ideia que nunca paramos para realmente examinar se ela é minha e se eu a aceitei livremente? Porque no fim, talvez o grande legado de Sócrates não seja uma resposta, mas o convite eterno para continuar a perguntar.